Então, vamos lá, vamos começar para também, né, não deixar também quem chegou aqui no horário esperando. Então, boa noite para todo mundo. A gente está aqui hoje com o André Leite, CIO da TAG Investimentos, para falar um pouquinho para a gente sobre cenários de investimentos em ambientes desafiadores, tá? André, super obrigada, né, pelo seu tempo, pelo seu aceite aqui ao convite. Só lembrando, quem ainda não é nosso aluno, tá? A FIA tem os cursos EAD flexível, o EAD, online, né? Ao vivo, desculpa. Então, são 4 cursos: produtos financeiros, gestão de risco, finanças corporativas, investment banking, real estate e o MBA de banking. Então, quem não for nosso aluno, pode chamar aqui no chat, tem o link da secretaria, fiquem à vontade. A dinâmica aqui, para também não virar bagunça e todo mundo, né, a gente tirar o maior número de dúvidas possíveis aqui com o André, né, conforme ele for fazendo a apresentação, vocês podem mandar as perguntas no chat, que eu vou lendo e colocando conforme for passando a apresentação. Tá? A gente tem aqui contratado, então, né, aqui com o André 1 hora, então, para a gente também fazer aqui a dinâmica mais, enfim, né, para ele conseguir apresentar todo o conteúdo que ele trouxe aqui para a gente hoje, eu vou olhando e colocando as perguntas conforme elas encaixarem no tema. André, mais uma vez, super obrigada, boa noite, fica à vontade para se apresentar um pouco mais, falar um pouco sobre você e a sua apresentação. Tudo bem, gente? Boa noite. Primeiramente, muito obrigado a todos. Quinta-feira, 9 horas da noite. Estou competindo aí com os bares, restaurantes, com a Netflix. Eu acho que a única competição fácil para mim hoje está o jogo Vasco e Goiás, que deve estar sendo um jogo muito ruim, né? Tirando isso, é uma competição difícil. Então, vamos tentar falar aqui um pouquinho do cenário global, cenário brasileiro, falar um pouquinho como é que a gente está enxergando, né? Eu e o pessoal da TAG Investimentos enxergando aí a questão de investimentos, né? O asset location, um ambiente que está longe de ser fácil, está longe de ser tranquilo, tá? Primeiro falar um pouquinho de mim, né? Eu, enfim, comecei minha carreira em 1996. Eu sou engenheiro de formação, sou mais um daqueles engenheiros que foi parar no mercado financeiro, formado pela FRJ. Comecei minha carreira como trainee do antigo Banco Bozano Simonsen, né? Era um banco de investimentos que posteriormente acabou sendo adquirido pelo Santander. Então, nesses quase 30 anos aí de carreira, eu diria que 2/3, 20 anos, foi fazendo gestão de fundos, asset, pouquinha coisa de tesouraria, sempre mais focado para renda fixa, multimercados, né? Eu comecei a fazer gestão de fundos multimercados quando a classe nem existia, quando eles eram chamados de fundos derivativos, né? Década de 90, era uma época muito artesanal, né? Hoje em dia é normal você ter a separação entre asset e tesouraria. Na época a gente estava começando a separar asset de tesouraria. Gestão de risco, controle de risco, estava começando naquela época também. O JP Morgan tinha acabado de lançar a pedra fundamental, né? O famoso Risk Metrics, né? E não existia profissional de risco, não existia área de risco. Então, nós, gestores, é que fazemos o nosso próprio risco, né? Nós éramos gestores, éramos traders e fazíamos o risco também, todo um processo bastante artesanal, né? Foi o começo da indústria lá no década de 90, 1996, 97, 98. Tá? Depois disso, tive algumas passagens, uns 10 anos eu fiquei trabalhando em alocação, né? Depois disso, voltei para a gestão, trabalhei no Safra Asset, fui head lá de renda fixa e multimercado, fazia parte da equipe que tocava o Galileu, enfim, os outros produtos da casa também. Montei uma gestora global macro de 2019 até recentemente. Recentemente, recebi o convite, acabei não indo, mas voltando para a TAG Investimentos, que eu já tinha sido CIO da TAG Investimentos entre 2014 e 2017. Então, assim, currículozinho breve é sobre isso, né? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do que interessa aqui, a questão de investimentos. Minha ideia é falar até 9h35, 9h40, depois a gente abre para pergunta, deixar o negócio um pouquinho mais na troca com vocês fazendo as perguntas e eu, naturalmente, respondendo aquilo que eu conseguir. Vamos lá. Macro global, né? Como é que está o cenário hoje, né? Começando lá fora.
Os bancos centrais desenvolvidos, né, eles têm muito trabalho ainda para ser feito. Quando você olha para a inflação, né, e aqui eu estou olhando para a inflação, que é a inflação núcleo, né, aquela inflação que os bancos centrais se preocupam, aquela inflação que é a inflação persistente, a inflação que vai André, deixa eu inflação. só te interromper um pouquinho. Sua apresentação não está compartilhada. É. Agora foi? Agora foi. Perfeito. Obrigada. Tá. Então, voltando a esse slide, o que a gente está vendo? A gente está vendo aí as inflações núcleos, né? Estados Unidos, Europa e Reino Unido, né? Como vocês podem ver, essas inflações ainda estão longe de estarem na meta desses bancos centrais. O processo desinflacionário, né, que tem acontecido lá fora, esse ano, é um processo muito calcado na parte de commodities, né? O medo da recessão provocou a queda do preço de commodities, mas aquilo que interessa para o Banco Central, que é a inflação núclea, a inflação de serviços, a inflação que está ligada à mão de obra, essa não cedeu, né? Em alguns países, né, como a Eurozona, essa inflação, inclusive, continua subindo, né? Ou seja, os bancos centrais têm muito trabalho a ser feito, né? Semana passada, você teve o Banco Central Europeu, teve o Banco Central Americano, os dois, né, sinalizando que teremos mais aumentos. Essa semana, a gente teve o Banco Central da Inglaterra com aumento surpresa de 50 pontos base, o mercado esperava 25, o Banco Central da Noruega também. O que é a tônica aqui que é importante a gente absorver daqui? A gente tem tido nos últimos 12 meses, possivelmente, uma rodada, uma sequência de revisões para cima de inflação. As inflações estão sendo sempre revistas para cima e os bancos centrais lá fora estão revendo para cima a sua taxa terminal. O pessoal falava, o Fed vai subir até 4, depois vai subir até 5. Agora o próprio Fed já está falando em 5,6. Mesma coisa com o Banco Central Europeu, que se falava que ia encerrar em 3 e estamos falando aí que eles vão encerrar alguma coisa perto de 4%. Esse processo, né, é um processo que está longe de ter terminado. E por que isso, né? Porque os próprios bancos centrais, né, dos países desenvolvidos, eles foram muito lentos, né? Foram muito lentos em agir. Eu atribuo a 2 motivos isso. A primeira, a questão de modelagem deles, né? A gente, quando usa muito modelo econométrico, o que eles fazem? Eles estão olhando para o passado, né? São backward looking, e eles são modelos de reversão à média, né? E quando você tem uma mudança de regime macroeconômico, que nem a gente teve durante a pandemia, os modelos param de funcionar. Então, os bancos centrais, os modelos estavam apontando uma inflação, a inflação que começou a aparecer foi outra. Isso explica um pedaço da lentidão, né, e da timidez deles em fazerem o trabalho que deveria ter sido feito. E a outra parte que explica isso, eu creio que é a questão você tem economias muito alavancadas no crédito, né? A parte de real estate, principalmente. Então, se você dá um choque de juros e coloca a taxa de juros aonde deveria tecnicamente ter sido colocada, você poderia ter tido problemas, né? Inclusive, os Estados Unidos começou a ter alguns problemas. Vocês tiveram aí alguns bancos quebrando, né? Então, esse é o pano de fundo. Inflação persistente, bancos centrais ainda não conseguiram cumprir o objetivo deles. Ou seja, deveremos continuar ainda com esse processo de aperto monetário por mais um tempo. Aqui nesse slide aqui, a gente está falando um pouquinho de atividade, né? No gráfico da esquerda, estamos vendo aí pesquisa de manufatura nos Estados Unidos, a ISM, e pesquisa de serviços também, o ISM de serviços. Vocês veem que tanto um quanto o outro apontam para baixo, né? Porém, a parte de atividade industrial pior do que serviço. O serviço está segurando um pouquinho melhor. O gráfico da direita é a mesma coisa, só que para a Europa. Na Europa você já encontra uma divergência, né? Você vê a parte industrial sofrendo, porém a parte de serviços até se recuperando. Ou seja, o mundo está caminhando para uma desaceleração, porém bem menos do que se esperava, né? O consenso de mercado no começo do ano é que agora, né, nesse período que a gente está, saindo do primeiro semestre, indo para o segundo semestre, que você já estaria com o mundo desenvolvido em recessão, coisa que ainda não está acontecendo. Estamos tendo uma desaceleração, mas longe de ser uma recessão ainda. Nesse gráfico aqui na parte esquerda, é o mesmo gráfico de Europa e Estados Unidos, só que para a China, né? A China está a mesma coisa, né? Quando teve o processo de reabertura no começo do ano, muita animação, a China vai voltar, a China vai crescer,
o pessoal comprou commodities, e a verdade foi que a China já está enfrentando problemas de crescimento, né? O governo chinês, inclusive, voltou a falar de corte de taxa de juros, voltou a falar de novos estímulos, né? Uma parte disso, a gente crê que é a questão de poupança, né? O chinês, durante a pandemia, fez muita poupança. O pessoal achava que ele fosse voltar a gastar, ele não voltou a gastar, ele ainda continua poupando muito. E tem uma questão que já se apresenta para a China, que é a questão demográfica, né? A China já fez a curvinha de crescimento populacional, né? Eles já estão o país envelhecendo aí a passos rápidos, né? E como a gente sabe, né, além da produtividade, a questão demográfica é muito importante para o crescimento estrutural da economia. No gráfico da direita, a gente vê os indicadores de surpresa econômica para China, Europa e Estados Unidos. Está caindo, né? O que o gráfico está mostrando? Os indicadores de surpresa estão caindo. Isso aqui não está dizendo para a gente se os indicadores estão bem ou estão mal. Está dizendo se eles estão vindo melhores ou piores do que era esperado. É surpresa, né? Isso para o mercado financeiro é muito importante. O mercado financeiro, o preço dos ativos, né, no dia a dia, eles se mexem muito na margem. É sempre em relação ao que estava esperado, né? Passando aqui para o próximo slide, a gente vê também a questão do taxa de emprego, né? O gráfico da esquerda você tem taxa de emprego Estados Unidos, UK e Europa, né? Todos eles ainda depois da pandemia muito perto da mínima, né? Ou seja, a política monetária ainda não começou a fazer efeito. E outra coisa também para a gente observar, a taxa de participação em todos esses blocos econômicos caiu, né? O que é a taxa de participação? É o número, né? É o percentual de pessoas dentro da idade de trabalhar que dizem que estão dispostas a trabalhar. Então, depois da pandemia, seja por questão de doença, seja por questão de transferência de renda dos governos, grosso modo, aí, dois pontos percentuais das pessoas nesses países falou que não está mais procurando emprego. Aliás, o mesmo acontece no Brasil. Quando a gente falar de Brasil, a gente vai falar nesse assunto. Né? Falar agora um pouquinho sobre política monetária aqui. Né? Política monetária aqui, você tem o gráfico da direita, o que o mercado está esperando, né, para a Europa. Então, como eu comentei com vocês aqui, o mercado está esperando uma taxa terminal perto de 4, ali 3,86. Né? Quando você fala em Estados Unidos, que é o próximo gráfico na direita aqui, o mercado está trabalhando com uma taxa terminal de 5,30, que também não bate muito com o que o Fed falou, né? Esse gráfico da esquerda aqui é o sumário de projeções econômicas que o Fed solta a cada trimestre, né? Eles soltam isso 4 vezes por ano. Acabaram de soltar agora em junho, né? 14 de junho, está fresquinho isso daí. Então, o próprio Fed está dizendo que vai terminar a taxa de juros esse ano 5,6, o mercado ainda está duvidando, está dizendo que é 5,30. É como se o mercado tivesse com uma alta de juros a menos do que o próprio Fed está falando. E aqui, que eu acho que talvez seja o maior enigma macroeconômico, né? Isso aqui também é a tabela de projeções econômicas do Fed, que ele soltou agora nessa última reunião de junho, né? Vocês veem que eles revisaram o crescimento esse ano de 0,4 para 1, né? A mediana de crescimento aqui em 2023 e 2024 praticamente estável, de 1,2 para 1,1, né? E quando você olha um pouquinho abaixo, o PC Inflation e o Core PC Inflation, vocês veem o processo de desinflação, né? Ou seja, o que o Fed está dizendo para a gente aqui? Eu vou conseguir desinflacionar a economia sem ter uma recessão. Eu vou apenas ter uma desaceleração, vou rodar com a minha economia abaixo do PIB potencial. O mercado hoje estima que o PIB potencial dos Estados Unidos seja alguma coisa entre 1,5% e 2%, acho que mais para 2%. Ele falou, vou rodar um pouquinho abaixo do PIB potencial, vou rodar perto de 1%, não vai ter recessão, não vou provocar grande desemprego, né? Na cabeça do Fed, o desemprego vai vir de 4,1 para 4,5, e com isso a gente vai conseguir aqui controlar a inflação. Eu acho que se eles conseguirem isso, todos nós temos que ir para o Central Park e aplaudir de pé o Fed. É uma tarefa muito difícil isso que ele está dizendo que ele vai fazer. Normalmente, quando você tem o processo de ajuste monetário que a gente está tendo agora, né, de política monetária para controlar a inflação, acidentes acontecem, né? As empresas começam a quebrar, desemprego começa a acontecer. É aquela história que o Buffett sempre fala, né? O pessoal que está nadando nu, né? A maré quando baixa, você vê quem está nadando nu. E
nesses momentos você começa a ter acidentes na economia. Por isso que eu particularmente ainda acho que não é o cenário base, eu acho isso muito mais wishful thinking do que algo factível que a gente possa esperar. Mas estamos num ciclo diferente, eu posso estar errado. Aqui um pouquinho de China, né? Vocês pegam aí a tendência de crescimento que a China vinha tendo até Covid, né? Isso definitivamente saiu da tendência, né? Mesmo com a reabertura, a China não conseguiu voltar, ela está devendo aí 8 pontos percentuais em relação àquilo que seria a tendência esperada, né? Ou seja, a questão de China já deixou de ser pandemia, o que a China está lidando são questões estruturais, né? Eles resolveram dar uma moralizada, dar uma limpada no setor imobiliário, que respondia boa parte pelo crescimento deles, isso tirou o PIB deles, e tem também aquilo que eu já citei para vocês, que é a questão demográfica. Por que a gente tem que ter isso em mente em relação à China, né? Brasil é um grande exportador de commodities, né? China é um grande cliente nosso, então talvez a gente não deva esperar para o próximo ano, pelo menos vindo da China, grandes impulsos marginais compradores aí de commodities, né? O que pode dificultar um pouco a vida para o Brasil. É claro, né? Tem outros países aí crescendo, populosos, como Índia, como Paquistão. Talvez você possa ter esse crescimento vindo daí, né? Mas China não é exatamente o caso. China já está no processo de desaceleração e envelhecimento. Então, o nosso resumão macro global é isso aqui, né? Você tem as inflações núcleo ainda muito apertadas nos Estados Unidos, UK e Europa, os BCs atrasados. O que isso significa? BC atrasado por mais tempo, né? Até alguma coisa quebrar, né? Aquela frase que o pessoal gosta de falar em inglês, make it until it break. Então, eles vão tateando, vão subindo taxa de juros até alguma coisa quebrar, a economia entrar em recessão, a inflação cair e você ir para a próxima parte do ciclo, né? Mercado de trabalho bem apertado, como eu falei, continua com pressão de inflação e mão de obra. China, a gente não pode contar com China como vetor de crescimento e demanda por commodities, né? E aquilo que eu falei que é o que mais me intriga, né? O Fed trabalha com um cenário de soft landing e é um cenário muito pouco comum, historicamente falando, né? Se você pega todos os cenários de aperto monetário para controle de inflação, eu acho que o Fed conseguiu fazer soft landing uma ou duas vezes na história. Todas as outras, muitas vezes, você acabou tendo uma recessão. E vem falando desse soft landing desde sempre, né? Desde que começou ali o aperto monetário, né, André? Exatamente. Por enquanto, eles estão entregando, né? Por enquanto, assim, o mercado americano está surpreendendo, está desacelerando, mas está mostrando uma boa resiliência, né? Teve a questão dos bancos, né? Teve a questão dos bancos que tiveram problema de funding, né? Eles injetaram bastante liquidez no sistema, o FGC deles colocou o limite na lua para poder socorrer todo mundo, conseguiram acalmar. Então, por enquanto, por esse teste eles passaram. Estou bastante curioso para ver se essa história boa vai chegar até o fim. As cenas do próximo capítulo, né? Perfeito. Falar um pouquinho de macro Brasil, tá? Essa desinflação que a gente está tendo é consistente? Eu tenho algumas dúvidas, né? É claro, você vir de 10 para 4, 10 para 5, ok, né? Você está tirando choques. Mas tem alguns componentes estruturais aí que têm se mostrado resilientes para poder cair. É uma desinflação lenta, né? A inflação de serviços no Brasil ainda está muito alta. Aqui eu mostro para vocês aquele item que eu comentei lá dos países desenvolvidos, eu trouxe a mesma coisa, só que no Brasil. É a taxa de participação. Vocês veem que antes da pandemia, a taxa de participação rodava ali ao redor de 63%, ou seja, 63% das pessoas que estão em idade de trabalhar falavam, beleza, eu estou a fim de trabalhar, ou eu estou trabalhando, ou eu estou procurando emprego. Depois da pandemia, né, naturalmente teve um problema, o pessoal parou de trabalhar, voltou, não sei o quê, e agora esse número parece que está estabilizando ali ao redor de 61%, ou seja, a gente perdeu quase 2 pontos percentuais, estamos falando aí de 3,5 milhões de pessoas. Alguns estudos aí que o pessoal do IBRE andou fazendo mostram que o grande responsável por isso é a questão de transferência de renda do governo, né? Na média, as famílias, as pessoas antes tinham uma ajuda na faixa de 200 e poucos reais, agora isso passou para 600. Então,
muita gente com essa ajuda resolveu ficar em casa, né? De repente, aquela família, aquele casal que o marido e a mulher tinham que trabalhar, a mulher está ganhando lá o Auxílio Brasil, ela falou, só o marido trabalha, eu vou ficar em casa. Então, a gente perdeu mão de obra, né? Isso, naturalmente, não é bom em termos de controle da inflação. Mão de obra mais difícil, você acaba tendo que pagar mais, você acaba tendo que reajustar os salários acima para poder conseguir gente. Então, no gráfico da direita eu mostro para vocês algumas decomposições de inflação, né? Em branquinho, você tem ali o IPCA, né? O nosso índice cheio, né? Veio lá dos 12%, agora está rodando 4%. Quem olha para isso, né? É o pessoal mais político, né? O pessoal que tem uma visão mais simplista da economia, olha para isso e fala, nossa, a inflação está 4%, esse Banco Central já tinha que estar cortando e cortando muito taxa de juros. Quando você começa a olhar para o que causou isso, você vê que boa parte foi inflação de commodities, né? Ali em amarelinho, né? É o índice de commodities, ele caiu nesse mesmo período quase 27%. E quando você olha para a inflação núcleo, essa inflação núcleo, que é a linha verde, ela está perto de 6,5%. Né? E talvez a gente não deva mais contar com quedas de commodities. O próprio Banco Central Brasileiro, no comunicado dessa semana, falou, na nossa visão, boa parte desse movimento de commodities já foi, né? E a gente tem outros fatores que estão entrando aí que talvez possam ser choques negativos para a inflação, como, por exemplo, a questão dos alimentos. Esse mês aí em Chicago, soja e milho estão subindo na faixa de 18%, 20%. Trigo já começou a subir na Ucrânia, depois que dinamitaram aquela barragem lá na guerra, o conflito da Rússia com a Ucrânia. E o pessoal que acompanha clima, né, está dizendo que o Ninho está vindo muito quente, está vindo fervendo agora esses próximos meses, né? Então isso naturalmente deve ter alguma implicação em preço de alimentos. Então talvez a gente não consiga mais contar com choques positivos para ajudar na inflação e vamos talvez ter que enfrentar aí alguns choques adversos, né? Então é uma situação que eu particularmente consigo entender, né, o conservadorismo e a parcimônia do nosso Banco Central em estar fazendo um movimento mais lento do que a classe política quer, do que o empresariado quer e do que o próprio mercado quer. O mercado, na minha visão, colocou na curva de taxa de juros, a gente vai ver isso daqui a pouco, muito mais cortes do que talvez seja razoável nesse momento. Tá? Falar um pouquinho agora sobre a questão de sustentabilidade fiscal. Né? Isso aqui é uma planilhinha que a gente simula, né, como é que a dívida PIB do Brasil, né, a parte direita aí da tela, como é que isso anda, você mexendo em algumas variáveis. Né? Essas variáveis a gente pintou de amarelo. Né? Então, eu já fiz a revisão de PIB aqui, já botei o PIB crescendo 1,5% esse ano que vem, 25%, 26%, que é mais ou menos aí a taxa de crescimento natural do nosso PIB. Né? A gente não consegue crescer muito mais do que isso, naturalmente sem recorrer a anabolizantes como o estímulo de crédito. Coloquei o juro real saindo dos 8% que vai ser esse ano, estabilizando na casa dos 5%. Né? Eu quando falo juro real aqui, não é o juro real das NTNBs, não, tá? É o juro real ex-post, é o juro real que você realizou ao longo do ano. É a taxa de juros, a Selic acumulada no ano, menos a inflação acumulada no ano. E estou falando aqui que, em relação ao primário, né, o Haddad ele vai conseguir, desses 150 bilhões de receitas recorrentes que ele precisa, ele vai conseguir 100 bilhões. Então, o primário vai vir de um déficit de 1, vai para um déficit PE de 0. Né? E a gente coloca isso para simular. Você vê que, mesmo dentro desse cenário aqui, que é um cenário até razoavelmente otimista, né, ainda assim, o nosso endividamento continua crescendo. A gente hoje está perto de 75%, a gente continua crescendo até mais do que 100%. Né? E isso, detalhe, isso eu coloquei a regra do arcabouço que estava sendo prevista originariamente. Né? Se você olhar o que talvez saia do Congresso aí com o pessoal tirando despesas do teto, como a questão do Fundeb, a questão daquele fundo de Brasília, a questão de gastos de ciência e tecnologia, esse quadro fica pior ainda. Então, a gente precisa ter isso em mente. É claro que o mercado comemorou o arcabouço, né, porque, digamos assim, que a gente estava flertando com um cenário de descontrole, um cenário de Argentina, e o arcabouço ele tirou o tail risk, né, tirou o risco de cauda,
a gente foi para um cenário apenas medíocre, mas é bom mostrar que mesmo dentro desse cenário apenas medíocre, é uma situação bastante complicada para o Brasil em termos fiscais, né? A gente acaba ficando muito dependente do mood externo. Setor exterior do Brasil, setor externo, né? Esse segmento está super tranquilo, né? A gente está com baita saldo comercial agora, né? Grande parte por conta da super safra, né? Que a gente colheu e vendeu aí ao longo desse primeiro trimestre. O nosso conta corrente também está confortável e em relação a tamanho, em relação a PIB, e sendo amplamente coberto por investimento direto. Então, se tem uma coisa que nós não temos problema por enquanto, é essa questão das contas externas, né? Fora isso, nós temos aí um confortável nível de reservas. Isso aqui é mais Na para... sua visão, André, essa parte de agro teve um crescimento assim exponencial agora no primeiro tri, né? Ela continua né, pro resto do ano com esse El Niño aí chegando, ou como que você vê esse cenário com essa ajuda de agro? O El Niño é completamente imprevisível, né? Claro, claro. A última versão dele ajudou a gente, né? Porque destruiu a colheita da Argentina. A Argentina teve uma seca, a pior seca nos últimos não sei quantas décadas, e aqui não aconteceu nada. Então, para o Brasil foi ótimo, porque a gente teve uma super colheita com preços muito altos, né? Foi o melhor dos mundos, né? E se for o contrário, né? E se você tiver os argentinos com uma super colheita e a nossa sendo destruída? A gente não sabe, né? Mas, de qualquer maneira, né, eu também não espero esses grandes saltos comerciais, né, essa grande colheita. Na margem, isso deve reduzir alguma coisa, mas o nosso patamar de contas externas é tão saudável, tão forte, que, mesmo se piorar um pouco, definitivamente não é o nosso problema. Nosso problema continua sendo a questão fiscal/inflação, que uma questão fala com a outra diretamente, né? Bacana, obrigada. Produção industrial, atividade, né? Atividade resiliente. Aqui na esquerda vocês estão vendo produção industrial, na direita vocês estão vendo o varejo, né? E eu costumo falar que a economia brasileira hoje ela meio que está rodando assim em duas velocidades, né? Uma velocidade no andar de baixo, o pessoal que está recebendo Auxílio Brasil, né? Esse pessoal está consumindo, está poupando, até a inadimplência de 0 a 3 salários mínimos caiu 2 pontos percentuais. Agora, classe média, o resto da economia que depende de investimento, depende de crédito, enfim, depende da economia como um todo, né? Esse pessoal já não está tão bem, a economia não está rodando tão bem para eles. Você olha a inadimplência deles, aumentou aí os 2 pontos percentuais. Os 2 pontos percentuais caiu no andar de baixo, subiu no andar de cima, né? Isso vai deixando uma economia resiliente, uma economia que não está brilhando, né? Tirando o agro, mesmo que você tire o agro, a economia não está brilhando, mas também longe de estar na recessão que muitos esperavam nesse período, né? E parte disso é fiscal, né? Assim como nos Estados Unidos. O que isso indica para a gente? Indica que a taxa de juros neutra, né? A taxa de juros real neutra, que é uma abstração econômica, você não consegue observar isso, mas, a grosso modo, é aquela taxa que você não está gerando inflação. Essa taxa meio que subiu, né? O pessoal estimava que a taxa de juros real neutra do Brasil, o próprio Banco Central, era 4%. Hoje, o debate dentro do Banco Central, eles já estão falando que essa taxa já vai estar na casa de 5%. Atividade, né? Aqui o endividamento dos consumidores, aqui percentual de famílias endividadas. A gente saiu de 15, 16 aí da casa dos 60%, estamos com 75%, né? Então, é um cenário que não sugere crescimento, né? As pessoas estão muito endividadas. Estoque de crédito, né? Vocês veem que o estoque de crédito começou a cair, né? A concessão de crédito começou a cair, né? Economia desacelerando, eventos como Americanas, eventos como Light estão levando os bancos a serem mais reticentes na hora de soltar o crédito para a população. Na verdade, você já está tendo aquela mesma inversão que a gente teve no governo Dilma, né? Os bancos privados segurando crédito e, basicamente, quem está dando crédito agora é Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Resumão de Brasil, né? É isso aí, afastamos o risco de cauda, né, com a questão do arcabouço fiscal, mas a trajetória é ruim, eu acho que ainda vai dar susto ainda, né? Desinflação puxada por commodities e tradables, né, os bens industriais, serviço continua pressionado, né? E inflação núcleo com letra de desinflação, né? Sinceramente, eu acho que isso tudo aponta para o BC
menos dovish do que o curva e o mercado sonham e desejam, né? Só um parêntese, eu fiz esse slide na segunda-feira, né? Isso foi antes ainda dessa reunião do Banco Central que acabou confirmando isso que vocês estão vendo aqui. A questão do El Niño que a gente fala, já falamos, atividade, política. Interessante falar sobre essa questão de política aqui. O Brasil, né, nesse governo, possivelmente não vai fazer reformas no sentido de trazer mais competitividade à economia. Aquelas reformas que foram feitas aí no governo Temer e, em menor grau, no governo Bolsonaro. Mas também, né, o Lula não está conseguindo estragar as reformas, né, não está conseguindo fazer o que o pessoal chama de contra-reformas, né? Questão do marco do saneamento, por exemplo, que foi para o Congresso falou, não, isso não vai passar aqui. Então, é um cenário de mediocridade, né? Você não melhora, né? Você não faz reformas, você não avança, mas também você não retrocede. É um cenário de extrema mediocridade. No fim do dia, Brasil é aquele aluno nota 5, né? Tem ano que ele está no 4,5, tem que ir para conselho de classe, tem ano que está um pouquinho melhor, vai ali para o 5,5, né? É um aluno que não brilha, mas está ali, né? E quando você olha no comparativo, né? Brasil com os outros mercados emergentes, a gente agora está numa situação favorável. Por quê? Rússia, como mercado emergente, não existe mais. China, muita gente já não investe mais em China por conta da questão geopolítica, né? O pessoal viu o que aconteceu com os ativos russos, né? Com os investimentos russos. Imagina que você está lá investido na China, você está comprado em Alibaba, a China resolve invadir Taiwan, né? Mas só a Alibaba vai valer zero, seus investimentos vão valer zero, assim como os investimentos russos passaram a valer zero também. Então, a China hoje saiu do radar de muita gente. Argentina e Turquia são dois casos aí de má gestão econômica e de muita inflação. Então, África do Sul é um país pequeno, desemprego alto, 25%, dependente de commodities, não cresce. E, para não dizer que não tem nada legal na África do Sul, além do turismo, né, você tem o Banco Central, o SARB. Né? O SARB é tido como um banco central muito competente, mas está fora do radar. Sobrou quem? Sobrou a América Latina. Chile está com uma historinha mais bonita para contar agora, mas é muito pequenininho para receber investimentos. Sobrou Brasil e México. Então, o México hoje é o que a gente chama da a menina bonita do baile, né? É a rainha do baile. O México hoje está política fiscal boa, né? O Obrador não gastou dinheiro durante a pandemia, política monetária responsável, combatendo a inflação, e eles estão agora num cenário interessante que estão recebendo muito investimento, né? As empresas americanas, né, estão tirando cadeia produtiva da Ásia, né, justamente por conta desse risco geopolítico que a gente comentou, e estão trazendo para o México. Então, o pessoal chama isso de friendshoring, né? Você instalando as suas plantas em países amigos e perto de você, mesmo que com custos mais altos. Então, hoje o México aí é o destino número 1 de investimentos no mercado emergente, o Brasil é o segundo. O Brasil, por exclusão, acabou ficando interessante, né? Aquela história, né? O Brasil é a história do aluno nota 5, do copo meio cheio, meio vazio. Dependendo de como está o resto do mundo, o mundo vê a gente de uma forma ou de outra. Agora, como o resto está feio, a gente está sendo visto de maneira um pouquinho mais favorável. Que horas são? 9h34. Vou ter que correr um pouquinho, Cíntia. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Bolsas. As bolsas esse ano surpreenderam. Decepção foi China, né? Também crescimento decepcionou. E você teve lá fora duas grandes surpresas, né? Você teve essa questão de inteligência artificial, que puxou Nasdaq, que puxou S&P, e o Japão, né? Pouca gente fala do Japão, mas o Japão esse ano está subindo a mesma coisa do que o Nasdaq, né? Tá praticamente ali a mesma coisa. O que está acontecendo no Japão, digno de nota? Primeiro, empresas muito baratas, mais de metade das empresas negociam menos do que o valor patrimonial, e você está começando a ter muito movimento corporativo, muita fusão, muita aquisição, ou seja, muita busca de eficiência. Basicamente, quem percebeu isso primeiro e começou a alocar primeiro em ativos japoneses foi Buffett, né? Buffett fez compras aí em grande escala daquelas trading japonesas, né? Depois o mercado foi atrás. E, naturalmente, eles estão se beneficiando de uma moeda extremamente desvalorizada, que eu, particularmente, não sei até quando isso vai. Então, hoje, para mim, investimento em Japão tem esse ponto de interrogação, né? Se o Banco Central lá começar a corrigir taxa de juros, né?
botar a taxa de juros no patamar mais razoável, porque, afinal de contas, o Japão também está lidando com inflação. Eu não sei se essa vantagem toda, se esse amor todo pelas ações japonesas continua, tá? Mas, por enquanto, o mercado está surfando a onda de Japão. Moedas, né? Gráfico da esquerda, você vê o dólar index, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas, e você vê em azulzinho ali o gráfico do JP Morgan, o dólar contra moedas emergentes. A história do ano é que o dólar está meio de lado, né? Não está indo para lugar nenhum. Quando você olha, no entanto, na tabela do lado, você vê que alguns países estão conseguindo ter bons resultados de moedas esse ano, né? Colômbia, México, o próprio Brasil, né? É aquilo que eu falei, né? O pessoal colocando essa alocação em América Latina como uma alocação preferida aí para esse ano. Deixa eu só te interromper aqui, falando sobre os equities japoneses. O Fernando Cachambu trouxe que tem vários fundos americanos aí que estão focando 100% em equity do Japão. Tem algum comentário a respeito sobre isso? Eu não tinha essa informação, acho que o pessoal está seguindo muito o Buffett, né? Eu acho que tem algum motivo micro para isso, mas tem o que eu falei, tem um grande risco macro, né? A moeda do Japão não vai ficar para sempre mega desvalorizada do jeito que ela está. O Banco Central japonês vai ter que sair dessa armadilha que eles se meteram. Afinal de contas, eles já estão com inflação. A inflação lá está começando a incomodar. Eles, quando saírem dessa política de controle de curva, de taxa de juros negativo, se o ien vier desses 140 que ele está, uns 120, 115, as empresas japonesas já perdem um pouco dessa atratividade, né? Eles estão se beneficiando também dessa moeda extremamente competitiva, né? Aí, o que eu falo aqui nesse slide? Gráfico da esquerda, você tem juros, né? Você tem em amarelo e branco o 2 e o 10 anos americano, em rosa e verdinho o 2 e 10 anos da Alemanha. Então, começou o ano quente, teve a questão dos bancos ali em março, teve aquele fechadão de taxa, e agora o pessoal vendo que a inflação está aí firme e forte, os bancos centrais continuam na mesma política, as taxas de juros têm aberto, né? Têm se elevado para os patamares que elas estavam no começo do ano. Gráfico da direita, a gente dá uma olhada em spread de crédito, né? Spread de crédito high yield nos Estados Unidos, né? Eu pego esse gráfico aqui desde 2014. Também não é um investimento atrativo, que a gente considera atrativo. Você vê que está bem na média, né? Para uma economia que talvez entre em recessão, né? Quando a economia entra em recessão, spread de crédito abre, né? Você começa a ter mais default. Então, também não é uma classe de ativo que a gente está muito animado no momento, porque tá ali, não tem grandes prêmios perante esse cenário que a gente está vislumbrando. Falar um pouquinho de Bolsa Americana, né? Gráfico da esquerda, em amarelo ali você vê o PI, né? A relação preço-lucro das ações americanas. Quando você olha para isso, o gráfico vem desde 2007, está ali na média, né? A linha vermelha é exatamente a média. Então, esse 19 aí de PI prospectivo para os próximos 12 meses, parece que não está caro nem está barato. Quando você vai para o gráfico da direita, você vê o que a gente chama de Equity Risk Premium, né? Você pega o lucro dividido pelo preço da ação, ou seja, o retorno, né? O yield do lucro das ações americanas do S&P, e você subtrai da taxa de 10 anos americana, você vai ver que nós estamos no menor prêmio, na menor taxa, desde 2002, ali, 2001, 2002, quando você teve o estouro do Nasdaq, o estouro da bolha tech, que teve um esmagamento muito grande de lucros, né? Então, é aquela história. Olhando um lado do copo da Bolsa Americana, não parece caro, também não parece barato, parece que está na média, mas quando você coloca isso lado a lado com renda fixa, você vê que a atratividade está muito baixa. Tem 20 anos que a Bolsa Americana não está tão pouco atrativa quanto está agora. O que você tem? Um pouquinho de Brasil, né? Você teve uma descompressão dos ativos, você vê que Bolsa melhorou, você vê que os indicadores de renda fixa ali, o azul e o verde, né, são indicadores de renda fixa melhoraram bem com a questão do arcabouço, né? E é aquela história, né? O Brasil está longe de ter um bom fundamento, mas como tudo no mercado é relativo, como tudo é marginal, né?
O mercado começou o ano achando que talvez a gente pudesse caminhar na direção de uma Argentina. Quando você viu que isso não vai acontecer, pelo menos não no curto prazo, os preços deram uma recuperada. Ali tem a curva de juros, né? Esse gráfico aqui eu tirei no dia 19, nessa tabela está do dia 19, você vê que o mercado estava com taxa de juros aí para 2024 e 2025 na casa dos 9%. Né? Definitivamente, para o cenário de inflação que a gente tem hoje, me parece que o mercado ele foi na frente dos fatos. O mercado ficou mais otimista do que deveria ficar. Você está dizendo que não vai ter corte de taxa de juros? Não, eu acho que vai ter corte de taxa de juros, acho que vai acontecer, só que talvez não seja no timing que o mercado deseja e muito menos na intensidade que o mercado deseja. Vai ser algo mais parcimonioso. Falar um pouquinho aqui de alocações, né? Posso voltar ali na taxa de juros, André, um segundo? Quando a gente fala né, dessa queda de taxa de juros, a gente tem que considerar que o ano que vem a gente tem a troca do presidente do Banco Central. Você acha que essa troca ela vai influenciar nesses números de projeção? Elas não deveriam, né? Mas você acha que vai ter alguma pressão política maior aí com essa troca do presidente do Banco Central? Ótima pergunta, Cíntia. Eu acho que talvez, na minha visão, talvez seja um dos maiores riscos, né, que a gente enfrenta, né? O Roberto ele vai ser trocado em setembro, né, de 2024. Vamos ter alguém mais dovish, né? Aí a dúvida né, se vai ser um dovish no limite do tecnicamente aceitável ou se vai ser um dovish à la Argentina, né? Que trabalha com juro real zero, com juro real negativo, né? E quando a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando da taxa de juros spot, né? O que vai acontecer se você tiver um Banco Central, lá Banco Central argentino? Você vai ter as taxas curtas naturalmente muito baixas, porque o Banco Central controla a taxa de juros spot, porém você vai ter a curva empinando horrores, né? Porque o prêmio de risco que vai ser colocado nisso vai ser muito grande, né? E naturalmente é um cenário, né? Que se esse cenário acontecer, vai ser um cenário que você vai ter que conviver com uma inflação estruturalmente maior, né? E ativos que são indexados à inflação, na minha visão, eles ganham bastante valor com isso, né? Bacana, obrigada. Tá. Aqui um quadrinho, tomara que vocês estejam conseguindo ver na tela de vocês, assim, como é que é o framework, né? Como é que a gente pensa em relação ao investimento, né? Eu costumo dividir os ciclos econômicos nesses 4 quadrantes, né? Aonde você tem caminhando para a direita o país ou o mundo, né? Você escolhe do que você quer analisar. Caminhando para o crescimento, você está crescendo, né? E para o lado esquerdo, ao contrário, você está caminhando para redução de atividade econômica, né? E olhando os outros quadrantes, olhando na direção para cima, eu estou falando aqui de afrouxamento de política monetária, ou seja, inflação controlada, os bancos centrais conseguindo afrouxar a política monetária, e na direção descendo é o que a gente está vivendo agora, é aperto monetário. Então, a grosso modo, a gente está nesse quadrante aqui, esse quadrante da direita embaixo, que é um quadrante ainda de algum crescimento econômico, né? E, porém, num ambiente de aperto monetário. E a gente está caminhando, né? O que indica um ciclo normal? Você caminhar para a esquerda, você fica apertado por um tempo, só que a economia começa a sentir. Aí o próximo passo, naturalmente, os bancos centrais começam a cortar a taxa de juros, você sobe aqui para esse quadrante da esquerda na parte de cima, né? E eu coloco, né? Historicamente o que funciona e o que não funciona em cada quadrante, em cada parte do ciclo, né? Tanto para mercados estrangeiros quanto para mercados locais. Eu gosto muito de olhar investimentos ligados a ciclos econômicos, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele é até estrategista de equities Europa na Goldman Sachs, é o Peter Oppenheimer. Ele tem um livro que ele fala sobre isso, ele fala sobre investimentos e ciclos econômicos, né? Algumas conclusões desse gráfico que você está vendo foram tiradas desse livro, outras foi observação histórica nossa. E a grande dúvida, né? Esse talvez aí seja o grande ponto de interrogação para o Brasil e para Estados Unidos, né? E para a Europa,
é se a gente vai ter um ciclo normal, que você sai inferior direito para o inferior esquerdo, ou se você vai bypassar, né, esse quadrante aqui que a seta está apontando e você vai direto para o quadrante de cima, né, que, ou seja, você sai do quadrante direito inferior e você vai para o quadrante esquerdo superior de uma vez só. Ou seja, é o soft landing, é uma operação macroeconômica praticamente mágica. Eu continuo cético em relação a isso. Eu acho que a gente vai seguir o ciclo normal, né? Não se sabe ainda o timing desse processo recessivo, não se sabe ainda a intensidade, mas eu acho que a gente vai seguir o ciclo normal para depois sim a gente voltar para outra parte do ciclo. Tá? E traduzindo isso tudo em classe de ativo, né, que é o objetivo aqui da nossa palestra, né, o asset allocation. Né, o asset allocation, quando você olha para investimento, ele responde para uma parcela bastante importante do resultado dos investidores no médio e no longo prazo. Né? Eu prefiro acertar no asset allocation do que acertar na escolha dos ativos individuais, na escolha dos gestores. Você acertando a classe de ativos, você está com mais da metade do caminho feito. Então, como é que está o nosso view hoje de ações? Né? O nosso termômetrozinho, a gente tem um view negativo para ações, mais neutro em relação ao Brasil, por conta dos preços. Os preços ainda, as ações brasileiras são baratas ainda, né? A despeito desse cenário do aluno nota 5 que a gente falou, e naturalmente um view mais negativo bem mais negativo para a Europa e Estados Unidos, né? China, a gente está no neutro porque está barato, né? As ações chinesas estão muito baratas. Tem trigger para voltar? Eu acho que não tem. Eu acho que a China vai continuar barata por um tempo, mas está barato, está barato. Questão de juros, né? Com esse movimento do pré, que fechou muita taxa, né? Tem muita redução de taxa de juros nos últimos meses aí, com essa descompressão de Brasil, a gente acha que o pré ele veio do neutro, foi para o negativo, deixou de ficar atrativo. Pós-fixado ainda está interessante, né? Eu acho que o Banco Central vai demorar um pouquinho para começar a cair dessa taxa de juros. E uma classe de ativos que a gente gosta na renda fixa é IPCA, né? Até dentro desse comentário que a Cíntia fez aí, Roberto Campos eventualmente saindo, o Banco Central trabalhando com juro real forçadamente para baixo, os ativos IPCA ganham valor. Inclusive, naquela simulação que a gente fez de arcabouço fiscal, ele tem um número interessante. Existe um número de inflação que você equilibra, né, a relação de endividamento. 6% de inflação. Né? Os governos, especialmente os governos mais populistas, eles gostam de inflação por causa disso. Né? Esse imposto inflacionário ajuda a equilibrar as contas. E no caso do Brasil, o número mágico que deixa as contas bonitinhas, a relação dívida PIB equilibrada é 6%. Falando em relação a crédito, né? A gente tem uma visão negativa para neutra em relação a crédito lá fora e uma visão mais positiva para crédito Brasil, né? Especialmente o que a gente chama de crédito high grade, né? O crédito grau de investimento, né? Depois do evento americano, evento light, teve muito resgate nos fundos, os ativos de crédito sofreram e agora você tem uma remuneração, tem um spread de crédito interessante vis-a-vis esse tipo de risco, né? Então, a gente gosta aí de crédito de investment grade de empresas brasileiras, né? Moedas, a gente continua neutro em relação ao dólar. Muita gente fala, o dólar vai despencar e tal, não sei o quê. Eu acho um pouco cedo ainda para isso, né? Tem que esperar o ciclo monetário, a gente ter certeza que chegou no fim. A gente gosta de ouro. O ouro tem uma posição defensiva interessante para a gente. Com essa questão da Rússia, né? Os bancos centrais não alinhados com os Estados Unidos, eles descobriram que, caramba, né, as minhas reservas podem valer zero, eu posso perder todas as minhas reservas do dia para a noite. Então, o que a gente está vendo é isso, os bancos centrais lá fora estão começando a comprar ouro de maneira acelerada, né, inclusive começando a transacionar entre si utilizando o ouro. E recentemente uma moeda que perdeu um pouco de atratividade para a gente foi o real, né, o real já nesse nível de 4,70, já andou bem, já valorizou. Pode continuar valorizando, pode, mas já não está mais tão atrativo para a gente ter posições reais quanto estava alguns meses atrás. Ativos alternativos, deixa eu ver se tem alguma coisa digna de nota aqui. A gente está mais ou menos neutro em tudo, questão de taxa de juros é a questão que inibe um pouco o private equity, inibe um pouco a questão imobiliária, então esse nível estrutural mais alto de taxa de juros
não deixa a gente muito animado no momento, olhando para os alternativos que a gente gosta, especialmente lá fora, essa questão de hedge funds, né? Então, isso ajuda a trazer uma diversificação de portfólio e você sai um pouco desse risco de equities, né? Que na nossa visão lá fora, equities está muito caro. Então é isso, gente. Eu me avancei demais, 9h50. Podem fazer as perguntas, a gente pode ficar um pouquinho mais tarde, não tem problema nenhum. Ótimo, super obrigada. Então, assim, só para eu resumir aqui o meu entendimento, tá, André, o que realmente é que vocês têm uma inclinação maior nesse momento é a parte mesmo de pós-fixado, por todo esse pano de fundo que você trouxe para nós, né? E na parte de alternativos, claro, né? A gente está falando uma parte pequena da carteira do cliente aqui, né? Um percentual menor dessa parte de hedge funds. Perfeito. E uma classe que a gente está começando a achar também interessante para os portfólios lá de fora é você estar em título público americano, né? Talvez dê para a gente afirmar que a gente não está ainda no final do ciclo de aperto monetário, mas eu acho que pelo menos uns 80% já foi. Então, existe uma assimetria, né? Você tem menos para perder estando aplicado do que não estando. E é um cenário, né, que como na medida que você vai subindo o juro, você pode quebrar alguma coisa, o famoso portfólio 60-40 ele volta a funcionar, né? O que não aconteceu em 2022, o cara que tinha o 60-40 perdeu nas duas pontas, né, nas duas pontas. Bolsa, só que agora a gente acha que ele volta a funcionar, então volta a fazer sentido você, claro, né, o pessoal que tem uma parcela de equities, você tem um pouquinho da parte de renda fixa aí, duration na faixa de 2 a 5 anos, que vai te ajudar caso o acidente aconteça, vai te amenizar um pouco a experiência. A gente está falando a duração ali média, né? Aqui falando numa carteira do investidor mediano aqui no Brasil, né? Não de grandes fortunas. O que você acha que seria uma alocação de maior proteção? Deixar mesmo um pós-fixado, a maior parte da carteira? Ótima pergunta. E assim, a gente recebe muita carteira, né, de prospect, gente pede para olhar, para analisar, e algumas coisas me chamam a atenção, né? Aí eu vou bater um pouquinho na indústria agora, eu vou bater um pouco na questão de conflito de interesse da nossa indústria. O juro real que a gente tem hoje no Brasil, né, se você pegar as NTNBs, né, o Tesouro IPCA, né, para o pessoal que olha para o Tesouro Direto, isso estava há pouco tempo IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, e ainda está no nível muito atrativo, IPCA mais 5,5. Se você fizer o fluxo de caixa pessoal, né, de cada um de vocês aí, e se você conseguir esse retorno real ao longo de 20, 30 anos, é maravilhoso. Muito possivelmente o seu problema atuarial, o seu problema de aposentadoria estará resolvido, né? Então, está num ponto excelente para o grosso da carteira das pessoas, né, estarem em títulos IPCA, estarem em tesouro IPCA. Né? Até porque o mercado tem muita obsessão com o CDI, mas o CDI, desculpe, não enche barriga de ninguém. O que resolve o problema das pessoas é juro real. É aquilo que você vai ganhar acima da inflação. Então, essa carteira, uma carteira de uma pessoa investidor mais simples, né? Investidor não sofisticado. Não estou falando aqui do cliente que está no family office, no private bank. Estou falando daquele cara que está numa plataforma, né? Ou então no Itaú da vida, no Bradesco da vida. O que esse cara deveria ser a carteira dele, na minha visão? A parte de reserva de emergência, aí depende de cada um, 20%, 30%. Pós-fixado, né? O Tesouro Simples tem vários fundos aí com taxa 0, 0,1, 0,2, tem até ETF de LFT, LFTS 11, né? Você compra isso na B3, a única diferença é que não é liquidez diária, você recebe no dia seguinte, mas seria uma opção. Exatamente indicado para essa reserva de emergência. Para o que não é reserva de emergência, esse perfil mais conservador moderado, eu teria aí uns 40% aí em NTNBs de diversos vencimentos, né, para você ter um fluxo diferente de vencimentos e de pagamento de cupom também, né? E o resto da carteira, deixando um pouquinho de 10% por risco, que a gente vai falar um pouquinho disso depois, o resto da carteira eu teria nos isentos, né? Você tem ótimos produtos isentos hoje,
você não precisa correr risco específico de crédito, comprando aquele produto de crédito que a gente autônomo está doido para te vender para poder ganhar comissão, você não precisa comprar aquilo. Você tem fiagros que são negociados em bolsa, você tem fundos de infraestrutura que são negociados em bolsa, onde você tem gestores profissionais fazendo isso para você, com pulverização, diversificação de crédito, garantia real, você tem ótimos produtos em relação a isso. Assim, o que me vem à mente? Você tem um fiagro que eu gosto, que é o Rura 11, gestão do Itaú. Estamos falando aí de CDI mais 3,5, isento de imposto de renda. Isso é uma maravilha. Dentro desse fundo você tem 40 papéis, você tem 40 créditos, tudo com garantia real, né? Estamos falando Itaú Asset, né? A boa casa de gestão. Você tem um fundo de infra, né? Que é o Cadif 11, do Quineia também, produtos de infraestrutura, produtos de transmissão e distribuição. A carteira do fundo está rodando aí PCA mais 7,5, se não me falha a memória. Uau. E isento de imposto de renda. E detalhe, os dois são negociados na B3, os dois são negociados em bolsa, liquidez de 2, 3 milhões por dia, ou seja, para o investidor menor, ele entra e sai com a mais absoluta tranquilidade. Me pergunta se eu vejo isso em carteira de cliente. É pequeno. Não vejo. Por que spread, né? Por que eu não vejo? Porque não tem spread. Porque o agente autônomo não ganha comissão para vender tesouro direto, a agente autônomo não ganha comissão para vender esses produtos que são negociados na B3. Ou seja, você tem bons produtos no mercado, só que o pessoal não vende, né? Isso é uma coisa que eu acho que a indústria precisa mudar. A indústria precisa mudar bastante isso, acabar com essa história do conflito de interesses. Tá? Eu sou meio chato em relação a isso, eu bato nisso bastante. Não, tem que ser um ganha-ganha, né? Não dá para ser só... É aquela história, o assessor ele tem que ganhar, ele tem que ser remunerado pelo cliente. O assessor não tem que passar fome, ele tem que ser bem remunerado, ele faz um trabalho legal. Mas ele recebendo do cliente, ele está livre para recomendar as coisas boas, não para recomendar a comissão. Né? E para os 10% aí da parcela final de risco, aí sim, teria bons fundos multimercados, teria alguma coisa de ações também, isso para um perfil do investidor menor, investidor mais conservador. Essa é uma carteira assim que, olhando no médio e no longo prazo, ela vai resolver os problemas atuariais e de aposentadoria da maioria das pessoas. Você não precisa inventar muito. A roda. O Arthur Amorim, ele perguntou se você gosta de feed infra, então já falou aí, né, com relação a isso. O Fernando Cachambu, ele pergunta qual que é a sua opinião sobre os hedge funds versão brasileiros e os fundos de multimercado. Eu acho que são fundos ótimos, né? Eu sou até suspeito para falar, porque eu trabalhei nessa indústria, né? Inclusive, no passado, né, teve um processo interessante, né? Os hedge funds americanos não pegaram alta de juros. Quem ganhou dinheiro ano passado foram os hedge funds brasileiros. Nós e os colegas, todo mundo bem tomado em taxa de juros lá fora. Na época eu estava na Kairos, a gente estava tomado juro americano, juro alemão, o pessoal tomado no juro chileno. Assim, a brasileirada fez a festa ano passado. Né? É um pessoal bom, muito qualificado. Hoje em dia as mesas estão se internacionalizando. Tem muita gente do Brasil operando bem lá fora, operando com propriedade lá fora. Eu acho que é uma indústria assim que o nosso mercado é um mercado inóspito, né? É um mercado difícil de operar, muito ruído político. Então, os gestores que conseguem sobreviver décadas aqui no Brasil, esse cara está apto para poder operar lá fora. Eu mesmo já operei no Brasil, já operei lá fora. Eu acho muito mais fácil operar lá fora, porque lá fora você está operando o macro, você está operando o fundamento. Né? Aqui não, você está operando, um belo dia vem Joesley Day, outro dia denúncia de não sei o quê. Caminhoneiros, exatamente. Então, assim, o gestor brasileiro ele tem um teste de resistência que é para poucos. Aqui ninguém morre de tédio, né? Exatamente. O Diogo ele pediu para você repetir os dois FIDAGRO. O FIDAGRO é o Rura 11, RURA 11, gestão do Itaú. Produto super plain vanilla, não tem nada de high yield nele. Agora, lembrando, tá? Tanto FIAGRO quanto fundo de infra, a gente está falando de crédito, tá? Por isso que eu recomendo para parcelas menores, né? O grosso da carteira desse cliente aí mais simples, esse cliente mais conservador,
é título público, né? Eu estou falando de título público, né? Fiagro, fundo de infra, é um percentual menor. Pedacinho da carteira. Pedacinho, por quê? Porque tem risco de crédito, né? Mesmo com a pulverização que esse cara faz para você, ainda assim é risco de crédito. Claro. É bom, E o outro era o da Quineia, né? O outro da Quineia é o CADIF 11, KDIF 11. Bacana. São dois produtos assim, plain vanilla, fáceis, tranquilos, bons gestores, liquidez em bolsa. Uhum. Eu vou ler a dúvida do André, tá? Do Daniel, desculpa. Pensando em renda fixa global, visto um cenário que ocorra desaceleração, faz sentido alocar em uma duration maior para capturar esse prêmio do detrimento do caixa? Ou é mais válido, talvez, ainda esperar um pouco mais e surfar nesse 5,6 do Fed, que o Fed indica que ele vai caminhar? Quando você olha para a curva americana está bem invertida já, né? O 2,10 está com uma diferença de 1%, né, de 100 pontos bases. Né? É uma das maiores diferenças desse ano, se não me falha a memória. O 10 anos, claro que você, numa desaceleração, você está aplicado em 10 anos, você vai pegar. Mas eu acho que você não pega com tanta propriedade quanto você está nos vértices intermediários. Isso que ele falou, então eu tenho que vir para o super curto, eu vou para os 6 meses. 6 meses, tudo bem. Se você tiver um desastre econômico, o Fed cortar de 5 para 0, em termos nominais você está ganhando, mas como o duration disso é muito baixo, em termos de preço de papel você não vai ter grandes vantagens. Então, para mim, o sweet spot para você se proteger no aplicado lá fora é num duration intermediário, alguma coisa entre 2 e 5 anos. Os 5 anos eu acho que você pega bem. E detalhe, eu estou falando para pessoa física, né, que vai comprar o ETF, que vai comprar cash. Ele não tem alavancagem. Para um hedge fund lá fora, que nem a gente operava, né, você alavanca. Então, você está 2, 3, 4, 5 vezes o patrimônio. Aí você pode ir para o super curto, o que você não ganha no duration, você ganha na alavancagem. Mas eu não estou falando para fundo, estou falando para pessoa física que a compra é 1 para 1 no cash. Bacana. O Luiz perguntou se você acredita que para começar a alocar em equity americano seria melhor esperar o Fed realmente se posicionar falando que vai cortar juros. Eu acho que você tem que esperar primeiro essa desaceleração, essa recessão. Você tem que entender o tamanho dessa recessão e esperar esse momento de realização para você poder comprar, né? A gente está falando de um ótimo ativo, né? Quando falo assim de ações americanas, são os melhores ativos do mundo, mas que não estão no preço legal. Então, assim, é questão de ter paciência. Você pega com essa questão da inteligência artificial, NVIDIA, né? Que é campeã no design dos processadores, né? Possivelmente vai ser uma das grandes vencedoras com inteligência artificial. O papel está operando 40 vezes sales, né? Ou seja, se você tiver uma margem de 100%, a empresa não tem custo, você demora 40 anos para recuperar seu investimento. Se você assumir que ela vai sair dessa margem líquida dela, que está 30% hoje, vai para 50%, o papel está negociando um PL de 80%, um PI de 80%. Está caro. Está muito parecido com o que foi Cisco na bolha da internet em 99. Então, assim, são ótimos ativos, ótimas empresas, mas está caro. Então, tem que esperar. Bacana. Tem algumas perguntas aqui, André, como você está de tempo? Manda. Tem mais 3. Eu me alonguei, eu vou responder até o fim. Tá bom. Que ativo você usaria como hedge para o seu cenário base de alocação? Lá fora, ouro e tesouro americano. Né? Aqui no Brasil, né, você não tem o benefício do 60-40, né? Porque quando as coisas dão errado no Brasil, dá errado para tudo. Então, aqui no Brasil, acaba sendo que a sua defesa, o hedge natural, é você ter dólar. E não é um hedge barato, né? O carry do dólar hoje está contrário a você, está na casa aí de 5%, 6%. Você paga, se não acontecer nada, você está pagando 5%, 6% ao ano para poder se proteger. Mas o nível da moeda que a gente está, né, 4,70, 4,70 e pouco, já começa a ter uma simetria positiva para você usar para poder fazer hedge. Só um detalhe, eu não sei até que ponto o pessoal olha para essas tecnicalidades.
a volatilidade do S&P está muito baixa, né? O VIX, que a gente chama, né, está baixíssimo, e a gente está no ponto mais baixo da sazonalidade do VIX. O VIX ele vem caindo a volatilidade sazonalmente até o meio do ano, e agora ele começa a subir e vai até outubro, novembro, depois cai de novo para o famoso rally de final de ano. Então, para quem tem essa sofisticação, consegue operar opções para proteção de portfólio, você trabalhar com put spread hoje no S&P está um nível de volatilidade bem interessante. Bacana. Eu vou repetir a pergunta da pessoa que é um número aqui, não sei nem falar o nome, porque eu sinceramente não entendi. No pós, qual a sensibilidade das carteiras para um risco de taxa de juros? Esse cenário é testado no modelo? Digo, de um rompimento mais longo. No pós, bem, eu estou entendendo que é uma pergunta de Brasil, se ela está falando de pós-fixado, ela está falando de LFTs. Isso, em tese, não tem risco de ruptura, não tem risco de preço, né? Mas eu como sou um gestor um pouquinho mais antigo, eu vivi a crise das LFTs na eleição do Lula, na primeira eleição do Lula em 2002, né? Quando você achava que ia ter calote da dívida interna, enfim, quando você achava que o mundo ia acabar, o pessoal começou a vender LFT com deságio. E os fundos DI tiveram cota negativa, tiveram prejuízo, teve marcação. Então, naquela época, teve um grande estresse no mercado. Eu acho que ela está se referindo a isso. Eu acho que esse risco hoje é mínimo, né? Hoje o Brasil é uma democracia mais madura, né? Você vê os checks and balances funcionando, né? Lula fala muita besteira, mas não consegue fazer nada, porque tem o Supremo do lado, tem o Congresso do outro. Então, eu diria que esse risco hoje é bem diminuto, reduzido, mas já tivemos episódios de estresse com isso no passado, sim. Bacana. Agora eu vou mudar, e aqui, para finalizar, vou mudar para o lado de carreira, tá, André? E aí queria escutar de você, assim, para uma pessoa ser bem-sucedida, por exemplo, para um analista trabalhar com você, o que você considera que seja, assim, super importante, assim, crucial de hard skills, soft skills, enfim, o que você considera que uma pessoa de sucesso como você, para chegar a ser CIO, enfim, né, para ter uma carreira tão brilhante que ela tem que construir ao longo da vida, tanto academicamente quanto qualquer outra coisa que você acha que seja importante. Vale para tudo, né? A pessoa tem que estar disposta a fazer sacrifício e ter paciência, né? Talvez hoje em dia a gente vê nas gerações mais novas, com 30 anos já vou estar lá em cima. Não, você não vai estar lá em cima com 30 anos, tem que ter paciência. Você tem que estudar muito. Sim, minha vida sempre foi estudando para caramba. Fiz engenharia na FRJ, depois fiz MBA em Michigan, né? Você mesmo está indo para fora para poder estudar agora, né? Sim, você está indo para fora para poder dar conclusão aos seus estudos. E o processo de aprendizado, né, é um processo que não termina. Nossa vida de gestor, né, toda hora tem uma coisa nova para aprender. A pandemia, eu quase virei médico, né? Aí você tira o jaleco de médico, agora, caramba, inteligência artificial, tem que entender esse negócio, né? Guerra na Ucrânia. Então, assim, você está sempre estudando, então você tem que estar disposto a pagar esse preço de estar sempre lendo, de estar sempre estudando, e tem que ter paciência, né? Tem que ter muita paciência, que a carreira é uma coisa que é construída aos poucos mesmo, né? Naturalmente, coisas importantes, você tem que ser uma pessoa da sua palavra, você tem que honrar os seus compromissos, né? Você tem que construir um nome, né? Assim, você demora uma vida para construir um nome, fez uma besteira, você perde rapidinho e depois você não recupera mais, né? E o resto é questão de soft skills. Eu acho muito importante hoje relacionar bem. Você tem que saber se relacionar bem com as pessoas, e a questão de comunicação, né? Hoje em dia, talvez as pessoas se comuniquem mal, escrevam mal, falem mal, e às vezes você vê até em posições de liderança, né? CEOs, não sei o quê, não é o cara mais brilhante, não é o cara que sabe o modelo, não é o cara que é o mestre do Python, não é isso. É pessoa que sabe se relacionar e sabe se comunicar. Você tem que ser um bom comunicador. Então, nem todo mundo vem com essa habilidade. As pessoas, umas são mais tímidas, outras falam melhor, falam pior, mas você tem que treinar. Você precisa ser um bom comunicador, precisa escrever bem, precisa falar bem. Bacana. Terminamos as perguntas do chat. Super obrigada. Queria deixar aqui, né, mais uma vez, sim,
falar para todo mundo, deixar meu agradecimento aqui. Quando eu, né, te chamei, você já topou de primeira. Super obrigado por todo esse material que você fez para a gente, essa apresentação incrível. Fico aqui, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por essa quinta noite. Não tinha nada no futebol hoje, graças a Deus, Corinthians, Palmeiras, todo mundo jogou ontem. Fica à vontade para terminar e finalizar seu show que você deu aqui hoje para a gente. Gente, se você, finalizando aqui a minha parte, se você ainda não é nosso aluno, fique à vontade, tem o link aqui da secretaria para falar direto no WhatsApp. No começo da apresentação, me puxaram a orelha aqui que eu esqueci o nosso curso de Finanças e Eficiência Empresarial, tá? Então, esse é o nível das nossas aulas. Fiquem à vontade para nos chamar, quem não for aluno, pós-graduação, né, ter enfim, essa continuidade no estudo é importante para todo mundo, como o André falou. Muito obrigado por todo mundo. André, fica à vontade para se despedir. Nada, gente, eu que agradeço a paciência de vocês, são 10h11 já estão há quase 70 minutos me escutando, eu que agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado, Cíntia, obrigado pessoal aí da FIA USP. Gente, super obrigada, boa noite, um abraço para vocês, fiquem bem, até a próxima. Um abraço, gente, tudo de bom.